Meu nome é Mariângela Wagner, esse é meu diário, diário do Covid-19. Nesta sexta-feira, 20 de maio de 2022, com as minhas histórias e memórias, Esse é meu diário, diário de histórias e memórias. Meu nome é Mariângela Wagner. O que eu tenho? Eu tenho história. Eu tenho memórias. Eu tenho memórias do tempo. Eu tenho histórias escritas. Guardadas no tempo, que jamais serão apagadas, porque estão registradas no meu diário do Covid-19. Quando eu iniciei a fazer o meu diário, quando entrou o vírus no meu país. Várias mudanças de lá para cá estão acontecendo. Muita coisa mudou. A vida nunca mais foi como antes. As pessoas acordaram e perceberam que existe um novo amanhã de se viver. E viram. Muitos viram a morte de perto. Passaram a dar mais valor à vida, às pessoas, ao ser humano. É como se fosse um despertar espiritual. Isso que deveria acontecer com relação à política em meu país. Um despertar espiritual, um despertar de consciência. Coisa que não existe. O eleitor não despertou espiritualmente. O eleitor ainda ele está sendo levado pelas boatarias, pelas más intenções de políticos que querem garantir o seu cargo, que não pensam e nunca pensaram em nada no povo, e sim em si, em causa própria, em conchavos futuros. E em o que essa política pode lhe beneficiar ou lhe prejudicar. Chega a época de uma eleição que eles têm que garantir seus votos, eles voltam com as mesmas promessas e são reeleitos. E o povo não tem trabalho de despertar espiritualmente, procurar estudar quem é esse candidato, o que ele fez, ou o que ele não fez, ou o que ele poderia ter feito. E não votar, não dar o voto de confiança. O voto de confiança pode mudar a vida de um país, para o bem ou para o mal. O político ele tem que mostrar que ele veio trabalhar para o povo. Ele é um empregado do povo. E ele faz totalmente o contrário. Ele trabalha para si, ele trabalha para sua família, ele trabalha para os seus amigos que pode beneficiá-lo, mas ele não trabalha para o povo. E é muito triste isso. Eles jamais se preocuparam com o povo sem antes se ater na sua proteção. Senão o Brasil seria outro, bem diferente. Ninguém se preocupa em ver quem está no poder, o que fez de melhor ao país, onde prejudicou o país. Quando votaram contra as leis que poderiam beneficiar o Brasil. Quais foram os políticos que votaram contra as leis que poderiam beneficiar o Brasil? Quem são esses políticos? Esses políticos, eles são inimigos do povo.
e amigos do seu próprio bolso atuam em causa própria. Eles são indignos do nosso voto. O que eles fizeram por você? O que eles fizeram por você? Eles atuam em causa própria. Fez de melhor ao país? Onde prejudicou o país? Quando votou contra as leis que poderiam beneficiar o Brasil? O nome é a razão. E quando falta a racionalidade, quando o povo cair na razão e sair da sua própria amnésia espiritual, pode ser que o país mude. Assim são os trabalhadores, como essas formigas, incansavelmente, dia a dia, após dia, trabalham sem cessar. E a garantia desse brasileiro é o voto certo. Porque senão o país continua o mesmo, com essa cúpula reunida, votando projetos que beneficiem a si próprio. Pois assim é o governador, assim é o político, assim é o... Ele atua em causa própria. Aquilo que não lhe beneficiar é eliminado. Políticos corruptos que roubaram estão de novo lá pedindo nosso voto. E infelizmente recebem o nosso voto porque o eleitor não está preparado para votar. Ele acredita em tudo que ele ouve, em tudo que ele vê. Ele não estuda o seu candidato. Ele não estuda o que esse candidato fez a favor e contra o país. Esse é meu diário, diário do coronavírus, diário de histórias e memórias. Eu mostro essas trabalhadoras formigas, porque é assim que deveria ser a nossa classe, unida, trabalhar, cada um estudar o que o político fez de bom, de ruim, e não acreditar em falácias. Por isso que eu digo, o povo não acordou espiritualmente, o povo não está preparado e vai demorar muito para aprender a votar. E o político corrupto sabe disso. O político corrupto sabe que o povo não sabe votar. O político corrupto sabe que o povo não está preparado. Pois tudo aquilo que ele promete, depois de eleito e reeleito, ele não cumpre. Meu nome é Maria Ângela Wagner. Esse é meu diário. Diário de histórias e memórias. Hoje aqui, fazendo meu diário nesse lugar, onde eu acompanhei o início da construção da primeira ponte. Está registrado no meu diário de histórias e memórias. E agora estou registrando a construção da segunda ponte. A continuação da ponte, onde nessa madrugada homens incansavelmente madrugaram
colocando esses concretos, esses pilares que vão receber as lajes que estão sendo criadas lá embaixo. Nós tivemos na quarta-feira o anúncio de um ciclone subtropical que iria atingir nosso estado, causando várias destruições, mas graças a Deus não passou de uma tempestade, uma forte tempestade. Mas existe algo tão ou mais perigoso acontecendo no dia da chegada deste ciclone no estado do Rio Grande do Sul, que foi a aprovação do teto de gastos, onde políticos se reuniram para aprovar os gastos. E isso é tão ou mais perigoso que um ciclone, porque ele dá liberdade para o dinheiro público ser usado como bem entender. Uma vez que está assinado embaixo, né? Essas são as lajes que estão sendo preparadas. Da continuação da ponte. Aquele concreto, toneladas de concreto, que receberão essas lajes. Esse é meu diário, diário do Covid-19. Realizando meu diário aqui. Falando um pouco da política do meu país. Talvez um dia o cidadão valorize seu voto. O peso que tem um voto na urna. Por isso que o Brasil continua o mesmo. Por isso que a saúde continua a mesma. Por isso que a educação continua a mesma. Por isso que muda pouco. São poucos os políticos que vão lá, abraçam a causa. E respeitam o eleitor e o voto que o eleitor deu a ele. São poucos os políticos. Em sua maioria, esquecem do eleitor, esquecem das promessas. E são corrompidos. Porque quem entra lá, mesmo que queira mudar, se corrompe. Se deixa levar pelas ilusões que a carreira de um político oferece. Porque se a política fosse algo que fosse exigido, com certeza não teríamos tantos políticos concorrendo ao voto, querendo reeleição. Não teríamos. A prova disso é que a cada nova eleição a corrida pelo voto é muito grande, muito concorrida. Esse é meu diário, diário do Covid-19, diário de histórias e memórias. Filmando o passo a passo da ponte. Formou-se um rio agora. Lembra quando eu passava aqui e era baixo, passava aqui com a Madalena, caminhávamos até o final. E agora formou-se um grande rio que desemboca lá no Rio dos Sinos, lá no final. Essa é a nova ponte.
Pessoal trabalhando. Esperávamos este final de semana um frio intenso, mas o que estamos vendo hoje é um calorzinho, o céu azul com algumas nuvens e a vida que segue. Vida que segue. Oi! Esse é meu diário. Diário de histórias e memórias. Pessoal colocando as lajes ali. Momento inédito. As lajes são colocadas em cima desses pilares de concreto. Esses homens trabalharam a madrugada inteira. Uma equipe trabalhou a madrugada inteira, agora eu creio que seja outra equipe trabalhando agora. Meu nome é Mariângela Wagner. Esse é meu diário, diário do Covid-19. Diário de histórias e memórias. Venho acompanhando a construção desta ponte. Desde as primeiras árvores que foram derrubadas. Até o presente momento. Esse é meu diário, diário do Covid-19. Diário que eu falo um pouco de tudo, da vida como ela é. Lá está a nova ponte pronta, onde ela vai receber. Essa aqui é a continuação dela, já está bem avançada. E eu tenho acompanhado passo a passo. No meu diário de histórias e memórias, é um diário que eu faço caminhando. É um diário que É um diário diferente, é uma filmagem diferente das demais, porque eu faço ela caminhando, às vezes ela fica sacudindo. E eu sempre peço que se atenham, não às coisas imperfeitas que eu filmo, mas no conteúdo em si, naquilo que vocês estão vendo e que jamais verão de novo, porque não é sempre que se acompanha uma ponte. Desde a primeira árvore arrancada até todo esse processo de construção. Não sabendo como fica a filmagem, eu não sei como é que fica, eu vou só saber
Quando eu chegar em casa, que eu vou ficar feliz de alegria porque tudo deu certo, que saiu uma coisa legal que eu queria. Ou às vezes fico triste porque não saiu tão perfeito quanto eu desejava. O pessoal aí que trabalha já deve me conhecer.